Trabalhar em home office e morar sozinho parece confortável, né? Mas para mim é um terreno perfeito para virar praticamente um zumbi, assim. Se eu não crio uma estrutura mínima para me manter atento aos meus objetivos, eu entro numa rotina autodegradante. Só que aí eu descobri que eu não precisava esperar pela motivação, nem fazer grandes metas para continuar trabalhando e ter um estilo de vida equilibrado que me permitisse continuar seguindo os meus objetivos de evolução profissional e tudo mais. Então, assim, o que eu precisava era de um método simples que me obrigasse a fazer pelo menos o mínimo todo dia, um pouquinho todo dia. Então hoje eu vou te mostrar o método que eu usei para criar hábitos que viraram pilares para mim. Mas assim, apesar da palavra método, não tem papo de vida perfeita, não vou falar de neurociência, né? Só do que funcionou na prática, só do que realmente eu fiz para conseguir ter uma vida um pouco mais equilibrada. Isso aqui é sobre como fazer o básico virar automático. E eu vou te mostrar com um exemplo prático aqui como eu fiz com um objetivo específico. E eu separei aqui primeiro em 3 passos, né, do que esse método é constituído. Primeiro, tem que ser uma meta pequena, né, ponto de ser ridículo não fazer. Assim, é uma coisa tão pequena e tão tangível que, pô, não tem como você não fazer. Segundo, você precisa de um marcador visível, algo que te incomode quando fica em branco, algo que você possa colocar na parede ali e ver todos os dias mesmo, e aí se incomodar com aquilo dali porque você não fez ainda. E terceiro, não fica negociando com você no começo, apenas executa, não espera pela vontade, não espera pela motivação. Motivação e vontade dependem de fatores externos, dependem de coisas extras, coisas que você não controla. A única coisa que você controla é a atitude, é a iniciativa, né? É sair da inércia. E aí, indo para um exemplo prático agora, teve uma época da minha vida que eu comecei a acordar tarde, né? Comecei a relaxar um pouco com os horários, porque eu trabalho de casa, eu faço meus horários, eu sou autônomo, etc. Então, eu acordo a hora que eu quiser. E aí todos os dias acordava tarde, depois das 10, e isso me dava a sensação de que o dia já começou perdido, sabe? Eu tinha essa sensação, era uma coisa minha, era uma coisa individual. Tem gente que acorda tarde e performa super bem, e era uma coisa individual. Eu acordava tarde e eu me sentia mal. Eu sentia que o dia começou, que o dia está em movimento, que está todo mundo em movimento e que eu já tinha acordado atrasado. Claro que isso são impressões, isso são coisas, isso são problemas, né, da nossa vida capitalista, né, do mundo capitalista, problemas que não existiriam em outros cenários. Mas isso é tema para outro vídeo. Mas vamos falar aqui do fato de que eu me sentia mal com isso e eu queria mudar. Mas aí acordar cedo não bastaria, né? Eu precisava acordar e fazer alguma coisa para despertar de verdade. Então eu criei um calendário à mão, que eu vou mostrar aqui para vocês, um calendário de 30 dias e pendurei na parede assim. Era a primeira coisa que eu via logo quando eu acordava e também era a última coisa que eu via antes de dormir. E aí o objetivo era simples, né? Eu criei uma meta e escrevi todos os dias pela manhã, acordando ali no máximo 6:30 da manhã, fazer 30 minutos de exercício em casa ou caminhar, correr por pelo menos 2 quilômetros. E isso é considerando ida e volta, né? Então você percorre 1 quilômetro, depois tem que voltar, vai dar 2. E aí eu marcava um X logo depois. Vou mostrar para vocês agora o calendário aqui, tá? Não tem segredo nenhum. Acorda cedo e se exercitar todos os dias pela manhã, com início no dia 20 de abril de 2022. Então, inicialmente era de 30 dias, depois eu criei depois eu coloquei mais uma folha que virou 60 dias, depois virou 90 dias, né? Tem a terceira folha aqui. E essa coisa do X é um ponto-chave, né? Porque cria essa ancoragem sensorial mesmo. Depois de fazer, você vai ali e marca. Ela dava uma sensação boa, né? Putz, mais um dia concluído. E isso se materializava ali na hora de rabiscar esse X, né? Então, nesse quesito do exercício físico, naquela época, 30 minutos era o mínimo para mim. O teu mínimo pode ser 10 minutos, beleza? E aí, ao longo desse tempo, eu fiz várias outras ofensivas, depois eu falo mais delas aqui, e tenho outros calendários aqui também para mostrar para vocês, mas eu vou me ater a esta ofensiva nesse momento, falar da experiência com ela e falar do que eu aprendi
durante esses anos aí, usando esse método simples de criar um calendário à mão e fazer um rabisco ali todos os dias, tendo como objetivo uma meta mínima. Então, como que é essa curva de adaptação? Pelo menos para mim. Então, assim, é uma coisa que eu não estou fazendo, que está me incomodando e que eu quero fazer. Então, eu vou começar ali do zero. E aí, nos primeiros dias, são de empolgação. Né? Os primeiros dias você começa empolgado, você vai dormir até um tanto ansioso porque você quer acordar no outro dia e quer fazer e quer marcar o xizinho e no segundo, no terceiro também. Para mim esse período de empolgação ele dura 4, 5 dias. No final da primeira semana, no caso dessa ofensiva aqui, eu já estava, putz, por que eu estou fazendo isso, né? Qual que é o objetivo? Para que eu estou fazendo isso? Eu não preciso provar nada para ninguém, eu ainda eu posso continuar acordando um pouco mais tarde, trabalhando. Putz, acordar cedo. Para acordar cedo tem que dormir cedo. Então eu não sacrifico somente. Então não é difícil somente de manhã. É difícil também à noite, porque você precisa fazer uma higiene do sono para conseguir dormir um pouco mais cedo. Como é bastante difícil dormir um pouco mais cedo, você acaba indo para a cama depois da meia-noite e acaba acordando às 6 da manhã com bastante sono. E aí você fica nessa ruminação. Então assim, acordar e pensar, putz, pra que eu tô fazendo isso? Né? Eu poderia simplesmente acordar mais tarde ou então pular hoje. Pra que continuar? Pra que fazer desse jeito? Pra que fazer desse jeito? Tá chovendo? Pra que sair pra caminhar na chuva? Então tudo isso passa pela cabeça, né? Só que veja, você tá fazendo o mínimo. Você colocou uma meta mínima. Aí eu pensava no mínimo. Por quê? Putz, é 1 km. 1 km eu posso até fazer e depois voltar e ir dormir, eu pensava, né? A minha cabeça, a minha mente meio que eu tentava sabotar o próprio pensamento de autossabotagem. Tipo, putz, eu posso fazer, voltar e voltar para tomar um banho e voltar para a cama, caso eu ainda esteja com sono. Então é isso, começa a ficar difícil, eu me apego à meta mínima, eu me apego ao mínimo. Putz, é 1 km. 1 kmzinho. Me exercitar em casa, passar 30 minutos me exercitando em casa daria mais trabalho. Porque para caminhar eu não preciso fazer nada. É só sair de casa, ir e voltar. Então, assim, com esse pensamento, tinha dias de sair de casa zumbi, né? Dava vontade de me escorar no primeiro poste e ficar por ali mesmo e tirar um cochilo. Mas eu ia, né? Fazia a caminhada de 1 km. Aí a minha cabeça já colocava, putz, já que andou 1 km, anda 1,5 km. Vai mais, vai mais. Daqui a pouco voltava para casa, tinha andado pouco mais de 2 km, já estava desperto, tinha acordado, ia lá, marcava o X, me sentia bem com aquilo ali, tomava um banho e começava a trabalhar. E aí, na minha experiência, né, nessa ofensiva aqui, essa dificuldade ela continuava. Passam 10, 15 dias, mesmo sendo o mínimo, mesmo sendo uma coisa pequena, você, putz, era ruim, né? Era incômodo. E aí você chega lá depois da terceira semana, vai. Passei 20 e poucos dias fazendo, e aí já não estava tão difícil, sentia que não estava tão difícil, e o que vinha era a ideia de, putz, o que eu queria era acordar cedo. Já estou mais de 20 dias acordando cedo e fazendo esse negócio todo dia. Às vezes ando 1 km, às vezes ando 2, 3, 4. E aí não preciso provar nada para ninguém, tá bom, né? Tá bom de ofensiva, tá bom de marcar xizinho, tá bom de sair pela manhã. Vou acordar pela manhã, tomar um banho, ficar em casa mesmo, tomo um banho, tomo um café e etc. E assim, uma das coisas mais importantes para mim foi não parar nesses momentos. Foi continuar a fazer, mesmo quando se tornou fácil. E assim, a ofensiva de 30 dias virou 60, que virou 90. E nesse último mês, eu saía de manhã não mais para caminhar, mas para correr. Corria 5 km por dia, às vezes mais. E aí continuei com a lógica de fazer o mínimo, né? E no final aí desses 90 dias, no último mês, eu saía de manhã não mais com o pensamento em caminhar, mas em correr. Então assim, eu corria algumas vezes na semana. Não dava para correr todo dia também, porque eu não tinha preparo físico para isso. Mas pelo menos 3 vezes na semana eu corria tranquilo, fazia 5, 6, 7 km e me sentia muito bem com isso. Agora veja, que eu não fiz porque eu era disciplinado, eu não estava super motivado, nada, né? Quem me carregou foi o método. E que método é esse? O método de um pouquinho todo dia.
Então esse vídeo é sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês essa forma simples, mas do meu ponto de vista muito eficiente, uma coisa em que eu acredito profundamente assim, que é criar uma meta mínima diária, né, com esse feedback visual, com esse feedback sensorial, fazendo um calendário à mão, etc. E aí depois eu posso trazer aqui outras ofensivas, mas isso eu transferi para outros hábitos, para outras coisas que eu queria desenvolver. Então hoje eu escrevo há mais de 880 dias seguidos. Aí eu já não tenho mais o xizinho todo dia, uma parede completa, né, de folhas de ofício rabiscada. Eu contabilizo, eu anoto no cabeçalho ali do texto. Então, todos os dias, não importa o que aconteça, nem que seja num guardanapo, eu vou escrever pelo menos um parágrafo. Eu tenho que escrever todos os dias, tá? E isso virou parte da minha vida, virou parte da minha rotina. Assim como acordar cedo virou parte da minha vida, virou parte da minha rotina. O exercício hoje eu não costumo fazer pela manhã, na academia faço na parte da tarde ou à noite, mas exercício físico também é uma coisa que depois virou parte da minha rotina, né? E essas coisas se tornaram pilares para a minha vida, se tornaram coisas que me sustentam, né? Morando sozinho, trabalhando de home office, isso me sustenta de verdade, né? Isso é a minha qualidade de vida. Para mim significa qualidade de vida. Eu nem consigo mais me imaginar sem esses hábitos, sem a escrita, sem a atividade física, putz, estudar idioma, leitura, enfim. A gente está nessa época do ano, né? De criar metas, de fazer planos para o ano que vem. Putz, em dezembro do ano que vem eu quero ter construído tal coisa, eu quero ter feito X coisa. Então uma frase com algo bem objetivo para você começar de fato, começar de verdade é: qual que é o mínimo necessário que você pode fazer todo dia? 10 minutos, 15 minutos? Qual é o mínimo desse plano que você consegue fazer todos os dias? Qual é o mínimo necessário que você consegue fazer todos os dias? E aí começa de imediato. Então, algumas dessas coisas aqui, eu comecei exatamente assim. Eu não esperei o dia virar para fazer. Eram 7 da noite, 8 da noite. Ah, não, vou começar a fazer isso agora. Pegava, desenhava ali, criava a meta, colocava no papel e começava a fazer agora. Ah, eu quero fazer 15 minutos, quero fazer 20 minutos, quero fazer meia hora. Começo hoje. Aí já fazia e marcava o X, dia 1 já está feito, esperava o dia seguinte. Então, quando é algo que dá para fazer, já cria o plano do mínimo diário e começa a fazer na hora. Se é algo que realmente precisa esperar, que tem que ser no dia seguinte, aí aproveita para planejar, para já deixar um calendáriozinho pronto. E aí eu vou terminar esse vídeo com uma frase que eu aprendi a repetir para mim mesmo, que é: não tem nada que você faça um pouquinho todo dia que dê errado no final.